O fracasso em nossas vidas geralmente é o resultado de tentarmos resolver as coisas sozinhos. Até aprendermos que a paz e a segurança só são garantidas quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar, continuaremos a passar de luta em luta e de decepção em decepção. Meu amigo e minha amiga, você já pensou nas intenções de Deus para a sua vida? O que um pai deseja para o seu filho? Todos os pais desejam ver os seus filhos crescerem e se tornarem personalidades excelentes, ainda maiores do que eles próprios na sociedade. Todos os pais ficam orgulhosos a cada dia que veem seus filhos alcançando novos marcos e progredindo em seus diversos campos de atuação. Da mesma forma, Deus sente prazer quando seus filhos progridem e também prosperam. O Salmo 35, versículo 27 diz: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Em outra tradução da Bíblia diz assim: Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente, que eles digam sempre: como é grande o Senhor, ele está contente porque tudo vai bem com o seu filho. Deus se alegra com o seu bem-estar, ele gosta de ajudar você. Talvez você esteja atormentado com perguntas como: se Deus me ajuda, então por que ele não me ajudou da última vez, mas em vez disso deixou as coisas acabarem em dor? Se Deus me ajuda, por que ainda estou enfrentando dificuldades? Se ele realmente ama ajudar seus filhos, então não sou filho dele, pois não vi ajuda alguma. Seja qual for a sua questão, é compreensível que as nossas mentes estejam sobrecarregadas de dúvidas, decepções e desespero por causa dos desafios da vida. O grande profeta Jeremias, que tinha um relacionamento próximo com Deus, também passou por momentos assim em sua vida, como está escrito em Jeremias capítulo 14, versículos 8 e 9. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como valente, que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Jeremias também lidou com o desespero e a lamentação por um tempo. Essas coisas o fizeram pensar muitas coisas sobre Deus, até que o Senhor falou com ele e disse para não pensar ou falar daquela maneira, mas sim crer, pensar e dizer o que era certo sobre sua fé em Deus. Veja Jeremias capítulo 15, versículos 17 ao 19. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser as coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. O profeta estava abrindo seu coração e derramando suas angústias e decepções diante de Deus. Porém, além de tudo o que ele estava dizendo, o Senhor, que conhece todas as coisas e sabe o que realmente precisamos, falou com ele para afastar de si esses pensamentos e palavras inúteis. Você sabe por que Deus disse a Jeremias para se arrepender de tais coisas e confiar nele? Porque somos mais influenciados por tudo aquilo que abrimos nossa vida para receber. Se você se abrir para decepções, desespero, medo, vergonha ou raiva de Deus, tudo isso criará raízes e logo te colocarão contra Deus. Esse se colocar contra Deus não me refiro a uma renúncia direta da fé, mas a uma perda de confiança onde dependemos de tudo, exceto de Deus. É assim que caímos na autodependência. Muitas pessoas pararam de ir à igreja, pararam de orar sobre as coisas e simplesmente decidiram fazer tudo sozinhas. Agora, elas apenas praticam o cristianismo sozinhas, orando e lendo a Bíblia apenas como uma observância religiosa. Elas não oram e leem a Bíblia porque querem conhecer mais a Deus ou obedecer ao que sua palavra diz, mas só querem manter o contato porque ainda gostam das coisas de Deus. No entanto, se afastaram de uma vida de fé. Por quê? Porque essas pessoas sentem que Deus não é confiável, que Deus falhou quando elas mais precisavam dele, que Deus é muito lento ou que Deus interfere em seus planos.
O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, alertou sobre esse afastamento não apenas porque temos que estar sempre rodeados de pessoas que creem, mas por causa do que esse isolamento do nosso compromisso com a comunhão pode fazer conosco. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O apóstolo Paulo acrescentou ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19: Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Sua fé tem que estar no lugar. Se o diabo conseguir te convencer e confiar em seu próprio entendimento, ele te levará para uma vida de lutas e arrependimentos para o resto da vida. As coisas podem não acontecer como você deseja. Verdade seja dita, é assim mesmo quando confiamos em outras coisas. A razão pela qual muitas vezes aceitamos outras coisas além das de Deus é porque sentimos que elas são em sua maioria tangíveis. Mas lembre-se disso, você é um filho da fé. Você não nasceu na família de Deus com coisas tangíveis que possam ser alteradas. Você não foi salvo por algo que pôde ver, tocar ou manusear fisicamente, mas pelo sangue eterno de Jesus e pela operação do Espírito de Deus. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida útil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. A Bíblia diz que o justo, o homem ou a mulher de Deus, viverá pela fé. Andamos pela fé e não pelo que vemos. O que essas palavras significam? Significam que, independentemente do que você passou, onde esteve e onde possa estar na vida agora, sua dependência deve permanecer em Deus e somente em sua ajuda. Certa vez ouvi alguém dizer que, devido às nossas limitações humanas, vemos apenas um fragmento do quadro mais amplo dos planos e da obra de Deus nas nossas vidas. Contudo, se pudermos confiar no Senhor para o panorama geral, independentemente da visão atual, então poderemos nos abrir para um mundo de possibilidades ilimitadas. Não tente viver sua vida sozinho. Você nunca entrará no plano ou propósito perfeito de Deus para a sua vida tentando resolver tudo por si só. É hora de deixar o Espírito de Deus te guiar. É hora de deixar o Espírito Santo te ajudar. Há uma razão pela qual ele é chamado de advogado, ajudador e consolador. O Espírito Santo não é uma versão inferior de Deus. Ele não é um subordinado. Ele não é menor em sua divindade. Ele é uma parte confirmada na Trindade, assim como o Pai e o Filho. Ele esteve presente no início e ainda estará presente no final. Ele é tudo o que precisamos para sermos completos no Senhor. Quando você recebe Jesus, seu Espírito, o Espírito Santo, passa a viver em seu coração. O Espírito Santo pega todo o poder transformador de Deus e o traduz em nós. É através do Espírito de Deus que vemos e experimentamos as possibilidades em Deus. Existem coisas na Terra que não são tão transformadoras por natureza. Talvez você não precise esperar em Deus para te guiar e fazer essas coisas. Chamamos algumas dessas coisas de bom senso. Algumas aprendemos na escola e outras em casa. Outras aprendemos observando os outros. Veja, temos um cérebro e uma mente funcional para essas coisas. São coisas como escovar os dentes e tomar banho, ou comer para saciar a fome, descansar após um dia frutífero de trabalho, ou plantar sementes para uma colheita. Deus dá a todos a capacidade natural de aprender e fazer essas coisas, mesmo sem ter um relacionamento com Ele. É por isso que temos gênios e profissionais que são muito bons em seu ofício e ganham a vida ensinando as pessoas a se destacarem nessas coisas naturais. Contudo, nenhum ser humano pode conhecer as coisas de Deus pela sua mente natural. Nenhum indivíduo pode compreender o fim desde o início com base na força de sua própria mente. Simplesmente não vai funcionar. É por isso que você tem gênios e celebridades ricas que são escravas de demônios, doenças, casamentos fracassados, frustrações e depressão. Existem médicos e conselheiros que passaram a vida educando e ajudando as pessoas a aprenderem a lidar com essas coisas, que também são vítimas dos mesmos sofrimentos. Estas não são coisas que a mente natural possa descobrir. Porém, quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar e nos ajudar, a vida ganha um novo olhar. Você verá luz nas trevas
esperança no desespero, força na fraqueza e paz na tempestade. Deus disse em Zacarias capítulo 4, versículos 6 ao 8. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo, e o povo vai gritar: Que beleza! Que beleza! O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse: Zorobabel pôs o alicerce deste templo, e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. Você não vai superar as suas batalhas atuais com a força do seu próprio braço. Você não vai se libertar desse vício se não se voltar para Deus. Na verdade, você pode ficar ainda mais preso aos problemas se tentar resolver tudo sozinho. Mas quando você deixar o Espírito Santo te guiar e te ajudar, ele te pegará pela mão, nivelará as montanhas diante de você e te dará um testemunho do poder de Deus. Nestes últimos dias, onde há tanta frustração, medo, incerteza, mágoa e cansaço, essa é uma mensagem trazida para te sustentar. Encorajo você a reservar um momento para entregar a Deus essa questão urgente em sua vida. Peça ao Espírito Santo para te ajudar no caminho que ele julgar ser adequado. Substitua suas preocupações e frustrações pela paz de Deus. Apegue-se a ele e livre-se desses pensamentos prejudiciais. Encontre a sua paz no seu relacionamento com ele, sabendo que você é amado, e porque você é amado, se você permitir, Deus irá te guardar.